pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Animados para a nossa aula de hoje? Sim? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar de dois assuntos muito importantes, tá? A gente vai falar sobre o efeito estufa e sobre o aquecimento global, tá bom? Então, vamos lá. O que é efeito estufa, hein? Você sabe? Sim? Não? Se sim, a gente vai dar aquela relembrada. Agora, se não, a gente vai aprender juntinho, tá? Então, vamos lá. Olha só, para iniciar, a temperatura média da Terra é em torno aí de 15 graus Celsius. Isso acontece por causa do fenômeno chamado efeito estufa. Mas e aí, tia Larissa? O que é efeito estufa? Vamos lá. Ó, é um processo, gente, que acontece de forma natural. Então, o efeito estufa é um processo que acontece naturalmente aqui na nossa Terra, tá? Durante o dia, parte da energia solar é captada pela superfície da Terra e absorvida. Outra parte retorna para o espaço, tá bom? Então, o Sol nos ilumina e ele emite aí os raios solares, né? Então, parte dessa energia ela é captada e fica aqui na nossa Terra. E outra parte dela é voltada para o espaço, tá bom? Aí, os gases como o dióxido de carbono e o metano, que existem naturalmente aí na nossa atmosfera, formam uma camada, como se fosse aí então uma capa protetora que impede a saída de parte dessa energia solar, né, que retornaria para o espaço. Isso evita o resfriamento e permite que a Terra mantenha aí uma temperatura adequada, né? Então, o que acontece? Os gases, né, eles formam então uma camada protetora, como se fosse um cobertor. Então, os raios solares que ficam aqui na Terra, né, mantêm a temperatura adequada, que é essa que a gente tem a média aí da nossa Terra, tá bom? Então, se não fosse o efeito estufa, toda essa energia solar que chega pra gente, ia o quê? Voltar para o espaço, então a temperatura da Terra iria variar muito durante o dia. Então, por isso a importância do efeito estufa, tá bom? Olha só, se o efeito estufa não existisse, a temperatura da Terra variaria muito ao longo do dia e a temperatura média do nosso planeta poderia ser mais baixa, ou seja, mais fria, né? E a gente já aprendeu que se as temperaturas da Terra fossem muito frias, né, muito geladas, ou então muito quentes, não poderia haver vida, né? Então vamos lá. Causas e consequências, então, aí do efeito estufa. Olha só. Então, nós já sabemos que é muito importante existir o efeito estufa, né? Em temperatura adequada para a manutenção aí da vida terrestre. Ok. No entanto, o aumento dos gases poluentes lançados na atmosfera, como o CO2, em decorrência das atividades humanas, como as queimadas de florestas para abrir espaços aí para as pastagens, né? Ou então a queima de combustíveis aí através dos veículos, né? A gasolina e a óleo diesel, então interferido no processo natural do efeito estufa. Isso ocorre por quê? Porque o acúmulo dos gases poluentes aí da nossa atmosfera provoca um aumento da capa protetora natural da Terra. Aí, isso interfere então no efeito estufa, de forma que a temperatura do planeta se eleva, tá? Então, atualmente, esse fenômeno é conhecido como aquecimento global. Tá bom, então o que acontece? O efeito estufa é aquela camada protetora que não permite aí, né, a saída totalmente da energia solar que tem da Terra, então vai nos aquecer. Ok, acontece de forma natural. Mas a questão é que nós, seres humanos, as atividades humanas, nós temos intensificado isso. Então, o que acontece? Como a gente utiliza muitos carros aí, né, existem muitas queimadas, muitas indústrias, né, lançando poluente na atmosfera, o que acontece? Então, cria-se uma camada, como se essa camada protetora ficasse mais grossa. Aí, o que acontece? Vai aumentar a temperatura de onde? Da Terra. Então, o que acontece? Gera, então, um fenômeno chamado aquecimento global, tá bom? Então, o efeito estufa, ele é um fenômeno natural. A questão é que nossas atividades humanas ocasiona aí os problemas, né, que aquecem então aí o nosso planeta, tá bom? Então vamos lá, aquecimento global, já até expliquei o que é, né?
Vimos então que os maiores responsáveis do aquecimento global da Terra são as ações humanas, foi o que eu acabei de falar. Esse fenômeno climático, ele indica um aumento da temperatura média da superfície terrestre. Mas como que isso acontece? O acúmulo de gases poluentes lançados na atmosfera forma então uma barreira que impede a saída dos raios solares da Terra, né? Dessa forma, o calor fica preso na superfície da Terra, o que causa aí um aumento da temperatura, gerando então aí o aquecimento global, que eu já havia explicado ali mais atrás, né? Tá bom, mas tia Larissa, quais são as consequências do aquecimento global? Olha só, o aumento do aquecimento global pode trazer aí consequências, gente, para todos nós. Olha só, para todos os ambientes do planeta também. Seres vivos podem vir a desaparecer com a alteração aí, ó, da temperatura da Terra, né? Como aí no caso aí o derretimento das geleiras, né? Com um forte calor retido na superfície terrestre, pode haver, por exemplo, mudança nos períodos de chuvas e períodos de secas, ocasionando o quê? Enchentes, né? E também falta de água para animais e também vegetais. Outras alterações também que podem acontecer é o aumento do nível do mar e o derretimento aí das geleiras, né? Então a gente vai acabar destruindo aí o habitat de alguns animais. Então, os seres vivos também, alguns podem ficar aí prejudicados com isso, certinho? Então, com isso, gente, vocês deverão responder as atividades do livro das páginas 85, 87, 88 e 90, certinho? Então, ó, um beijo enorme para vocês. Tia Larissa tá com muita saudade, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima